Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Segue aí um tutorial básico aí que eu tentei montar para a utilização do OBS em missas, conforme eu tinha me comprometido em fazer na semana arquidiocesana lá da comunicação, onde a gente partilhou. Olá pessoal, vamos iniciar aí esse tutorial fazendo o download e instalando o OBS. Eu coloquei aqui no Google OBS, o primeiro resultado já é para download. Eu escolho a opção para Windows, né? E aqui baixar instalador. O download é rápido, né? O programa não é tão grande assim. Terminado o download, a gente pode clicar para iniciar a instalação. Permite a instalação. E aí a gente só vai passando para frente e confirmando. Terminada a instalação, ele tem essa opção para iniciar o OBS. Eu vou deixar ele iniciar, mas a gente vai ter mais um passo aí, que é a instalação do plugin fornecido pela Pascom lá do Nordeste, onde é possível realizar a transmissão para mais de uma fonte, né, para o YouTube e para o Facebook ao mesmo tempo. Iniciando o OBS, ele vai oferecer para executar um assistente de configuração inicial. A gente vai recusar aqui. E essa é a interface do OBS que a gente vai explorar um pouco mais. Fechando ela, eu venho aqui nesse link do Google Drive, vai estar disponível junto com o vídeo aí. A gente consegue fazer o download do plugin, né? Terminado o download também a gente pode iniciar a instalação. Mais uma vez, só indo confirmando que ele vai instalar. Terminada a instalação do plugin, a gente pode abrir novamente o nosso OBS aí. E aqui na lateral a gente vai ter o Pascom Multistream, né? Criado pelo nosso colega pasconeiro aí lá do Nordeste. Bom, com relação às configurações do computador, ele tem que ser razoável para aguentar tanto uma transmissão. Eu tive problemas utilizando o multistream aí, transmitindo para o Facebook e para o YouTube ao mesmo tempo em computadores mais velhos, mas é só visualizar a resolução que está transmitindo aí. Depois a gente vai falar mais sobre isso e a questão de se está com alguma dificuldade, com algum corte na imagem, alguma coisa assim. Bom, agora na tela principal do OBS a gente vai fazer algumas configurações para permitir pelo menos uma transmissão básica. O primeiro passo é vir aqui nessa parte de fontes e adicionar um dispositivo de captura de vídeo. No caso, eu tenho aqui uma webcam, vou chamá-la de câmera 1 para a gente poder se identificar, que no caso eu tenho a webcam do meu computador e eu tenho mais uma outra webcam que eu vou adicionar, uma webcam bem antiga aí. Eu não vou alterar, eu posso aqui alterar a resolução que ela vai filmar, e aí tem as opções, né? Como a webcam é bem antiga, não tem uma gama tão grande de opções, mas eu coloquei aqui na maior resolução que ela filma, e posso também mexer na questão dos quadros por segundo, né, do FPS, que fala quanto maior, mais fluida vai ficar a nossa imagem. No caso aí, consegui colocar a maior resolução e ela já entrou como imagem. Aqui eu tenho uma questão. O espaço de saída, tanto para o Facebook quanto para o YouTube, tem uma resolução mais esticada, né, que a gente chama de widescreen. E essa minha câmera é meio antiga, então eu consigo fazer esse ajuste aqui para enquadrar ela melhor. Clicando com o botão direito eu tenho a opção transformar, centralizar horizontalmente. Aí ela fica no centro da tela. E vocês podem ver que já está filmando normalmente. Então dessa forma eu já tenho pelo menos uma fonte de vídeo aqui. E além disso, eu consigo adicionar também
uma fonte de áudio, né? Um dispositivo de entrada, captura de entrada de áudio. E aí eu posso chamar, por exemplo, de mesa de som. E aí seria no ponto que eu ligaria, no caso que eu tenho um microfone da webcam ou o microfone do meu próprio notebook, eu vou colocar o do próprio computador. Caso eu ligasse ele na mesa de som, seria a entrada que aparecesse ali ligado. E aqui eu consigo ver os diversos volumes aí que estão entrando na minha... Os que eu não vou utilizar aqui eu posso vir e ocultar para não me atrapalhar, deixando aqui marcado somente o som no caso da mesa de som. Aqui eu posso regular o volume, o correto é que eu regule na mesa de forma que se aproxime aqui da área amarela, não ultrapassando muito a área vermelha para não ficar estourando na transmissão. E a partir daí, se eu tiver algum problema, eu consigo fazer um ajuste mais fino aqui, diminuindo. Aqui eu consigo mutar a minha fonte de som e, por fim, clicando aqui na engrenagem propriedades de áudio avançadas, eu consigo habilitar, por exemplo, na opção mesa aqui, a opção de monitorar, né? Apenas monitorar ou monitorar e enviar áudio. Quando eu ativo o monitorar e enviar áudio, eu consigo ter um retorno dentro do OBS do som que ele está captando. Então, tendo um fone, uma caixa de som ligada ao computador, eu consigo ouvir o que ele está captando. Partindo agora para a nossa transmissão em si, eu venho aqui nas configurações do OBS. Eu consigo definir para onde eu quero transmitir. E aí eu tenho as opções que são as principais, acredito que é o Facebook Live ou YouTube. A gente vai começar aí pelo Facebook. O servidor fica marcado como padrão aqui, default. E aí eu consigo inserir a chave de transmissão da onde eu quero transmitir. Aqui eu consigo trazer uma nova janela, acessando, no caso, o meu próprio Facebook. Na opção vídeo ao vivo, quando você acessa no seu Facebook, ele vai te dar algumas opções para criar uma transmissão usando uma câmera. No caso ele pegou minha webcam, mas eu posso alterar aqui para usar uma chave de stream. Com isso eu tenho a opção aqui de usar uma chave persistente para ela não alterar, isso é melhor no caso das nossas transmissões. O servidor ele coloca aqui, mas o OBS já tem isso pré-configurado. E aqui é a nossa chave de transmissão. A gente clica em copiar e colar no OBS nesse campo chave de transmissão. Aqui pela tela do meu notebook ser pequena, o OK fica escondido, mas a gente consegue clicar nele aqui. Nesse ponto, com relação à transmissão, tem mais uma opção que eu vou fazer, que é a questão de saída. Aqui ele fala a taxa de bits, né, o tanto de internet que vai ser utilizado para transmitir. O padrão que ele vem é 2500. Eu já aumentei esse valor, mas o indicado tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube é manter em 2500. Pensando na sua internet da paróquia, é um valor relativamente baixo, né? Então fica bem tranquilo. O áudio a gente pode deixar como está, e o vídeo aqui eu só indico que vocês coloquem a resolução HD, que é 1200. Deixa eu ver aqui que eu não lembro de cabeça. Aqui é 1280 por 720. Altero as duas para isso, que é o valor aqui na questão do vídeo que o Facebook e o YouTube vão aceitar e que o nosso OBS vai transmitir, e a gente confirma. Com isso eu consigo clicar aqui em iniciar transmissão e lá no meu Facebook eu já tenho a transmissão. Então, para uma transmissão básica seria isso, eu consigo dar um título na transmissão, colocar comentários e transmitir. No caso aqui eu estou transmitindo pelo meu perfil particular, mas eu posso transmitir também por uma página. A transmissão aqui é só uma prévia, ela só inicia quando eu clico aqui na opção iniciar transmissão e eu mantenho essa aba aberta enquanto está transmitindo, depois eu posso finalizar. Eu posso finalizar aqui também pelo OBS, e também pelo OBS eu tenho a opção de iniciar a gravação. E aí ele gera um vídeo e guarda numa pasta do que está sendo transmitido. Acho que esse ponto seria o básico aí para a gente conseguir fazer uma transmissão simples no OBS. A partir de agora daí é só alguns incrementos que a gente está utilizando. Nosso próximo passo aqui é explorar o plugin para fazer o stream para várias saídas, no caso o Facebook e o YouTube, que são os principais que a gente está fazendo. Aqui na interface que a gente já havia configurado do OBS, eu venho na lateral aqui adicionar novo destino, posso chamar de Facebook
Ele pergunta daí o servidor e a chave. Mais uma vez eu venho na minha página do Facebook aqui, iniciar vídeo ao vivo, usar uma chave de string, e aí eu consigo copiar o servidor e a nossa chave de string. Adiciono mais um destino, no caso aqui YouTube. Ele pergunta mais uma vez o servidor e a chave. Eu venho aqui, vamos voltar, que eu estou com o YouTube logado no meu perfil. Eu consigo aqui, ó, criar um vídeo, enviar um vídeo, transmitir ao vivo, transmitir ao vivo. Com isso, inicialmente ele tenta pegar minha webcam, mas eu consigo mudar aqui para fazer transmissão. Eu consigo pôr um nome na transmissão, no caso eu vou chamar de teste, eu mantenho ela pública para que todo mundo veja. Aqui ele pergunta se o conteúdo é para crianças ou não. A gente coloca não, porque caso seja para crianças, ele limita um pouco o acesso. E tem outras questões aí de limitação. Então a gente coloca que não é para crianças, porque não é focado exclusivamente para crianças. E aí a gente consegue iniciar o stream. Dentro do YouTube ele vai gerar essa tela, onde a gente já consegue iniciar o stream. E mais uma vez aqui, tanto a chave quanto a URL, né, do servidor. Aqui a gente consegue criar uma chave nova, né? Então eu posso, por exemplo, colocar missa e criar ela. E essa chave vai ficar aqui selecionável sempre a mesma a cada missa. Isso é mais fácil para deixar o OBS configurado. Copio a chave, coloco aqui no OBS, copio o servidor e coloco aqui no OBS também. Se eu tentar iniciar a transmissão diretamente aqui pela lateral, pelo Facebook ou pelo YouTube, geralmente ele dá um problema. Eu tenho que iniciar primeiro aqui, normalmente pelo OBS como a gente fez antes, interromper e aí sim iniciar pela lateral. Automaticamente ele entra aqui, transmissão 30 frames por segundo. Lembrando que para o Facebook entrar ele tem que estar aberto com aquela página configurada. Voltando aqui, eu consigo, o YouTube dá uma demorada, mas no Facebook eu já tenho a minha transmissão aqui acontecendo e só necessito iniciar ela. No YouTube demora um pouco, mas também tenho a imagem sendo recebida e consigo aqui iniciar, mantendo também essa aba aberta para funcionar. Aqui eu consigo colocar os comentários, depois tem as opções de encerrar a live pelas duas ferramentas ou pelo OBS aqui, parando a transmissão direto no programa. Bom, dando continuidade aí, a gente vai explorar a questão de ter diversas cenas, né, dentro da nossa transmissão, de conseguir fazer a transição entre essas cenas, também de ver um pouco sobre o zoom da câmera e explorar aí o modo estúdio, né? Já com o OBS configurado, eu parei as transmissões que estavam acontecendo, eu consigo adicionar aqui pela lateral uma nova cena, a gente vai chamar de cena 2. Nessa cena eu consigo adicionar outros dispositivos de captura de vídeo, no caso eu vou chamar aqui de câmera 2, e aí eu consigo, por exemplo, adicionar a webcam do meu computador, né? Eu deixar ela com as configurações padrões aí, e aí eu consigo alternar entre as duas cenas, clicando aqui na lateral e trocando as cenas. Essa primeira cena a gente tem a opção da mesa de som. Eu posso vir aqui, clicar com o botão direito copiar e clicar no botão direito na segunda 2, colar referência, porque daí o som está nas duas cenas. Caso não tivesse feito isso, a segunda cena estaria sem som. Além disso, eu posso criar, por exemplo, uma cena 3, usar a imagem, adicionando aqui um dispositivo de captura de vídeo, usar a imagem existente aqui da câmera 1 e alterar, por exemplo, para que ela tenha mais zoom, tá vendo? Que é
uma opção que eu estou usando lá na catedral. Então eu consigo alternar para mais aberto o quadro, pegando mais, no caso, por exemplo, lá na catedral, o altar todo, ou focar pegando só um ponto da imagem. Essa opção tira um pouco da resolução, uma vez que a gente está tendo um recorte, né? Você tem aqui a imagem que a câmera está captando com toda a resolução e aqui um corte por um pedaço menor da imagem. Mas é algo interessante para se usar, para poder se fazer alguns closes, algumas coisas assim. Além disso, né, aqui eu tenho 3 cenas, eu posso vir aqui e ativar o modo estúdio do OBS. Com isso, eu passo a ter 2 imagens, né? Uma que é o programa, que é o que está sendo transmitido, e a prévia, onde eu posso fazer as alterações. Então, nesse momento, por exemplo, estaria transmitindo essa imagem que está aqui em programa e eu tenho em prévia a outra câmera. E clicando em transição, eu consigo sempre trocar as duas. Então, a cena que eu selecionar aqui do lado vai ser alterada na prévia e sem alterar automaticamente o programa. E quando eu clicar em transição, ele faz essa transição. Chegando aí na nossa última parte do nosso tutorial, eu vou explicar um pouquinho sobre a questão de elementos gráficos aí, né, que a gente consegue adicionar na nossa imagem. No caso, eu tenho essa imagem em prévia, eu venho aqui adicionar e consigo pôr uma imagem. No caso, eu vou chamar ela de faixa, que é a faixa que a gente está utilizando lá na catedral. Eu coloco localizar, eu acho o arquivo, no caso ele está na minha área de trabalho com o nome faixa também. Já é uma imagem que eu produzi aí com uma transparência de fundo, mas você pode pôr uma imagem simples, o logo da sua paróquia e tudo mais, e ele entra na imagem. No caso, você consegue mover ele aqui e ajustar conforme for necessário. Então, ele passa a compor a imagem. Lembrando que eu posso copiar ela aqui e colar em outra cena, por exemplo, como referência, mantendo a mesma imagem, ou duplicando, criando uma nova com imagem semelhante. No caso que eu vou colar como referência, ela já vem até na mesma posição. E se eu alterar a posição aqui, quando eu for para a cena 1, ela não altera, eu tenho que alterar também. Mas se eu vier aqui alterar essa imagem para outra imagem, ela altera automaticamente em todas as cenas aqui. Então eu consigo adicionar imagens à minha transmissão, pensando aqui sempre que a ordem que os elementos aparecem aqui é a ordem que eles vão aparecer sobrepostos na imagem. Então, se eu deixar a faixa por baixo, ela fica por baixo. Se eu deixar a câmera por baixo com a faixa por cima, ela fica por cima. Aqui eu tenho as 2 imagens. Além disso, eu posso incluir uma cena 4 aqui no caso e adicionar somente uma imagem a ela. No caso, por exemplo, eu vou chamar de início e aí eu importo uma imagem que, por exemplo, eu montei lá na catedral para ficar no início da missa antes que ela seja iniciada. Lá na catedral, como a gente mantém a música tocando, eu consigo vir aqui, copiar a entrada de áudio da mesa e colar também para essa cena. Pensando que aqui eu estou com os nomes das cenas 4, 5, cenas 1, 2, 3 e 4, mas eu posso também renomear para ficar mais fácil, né? Clico com o botão direito. No caso, o nome da cena aqui não pode ser o nome de algum elemento que já está incluso na cena. Eu chamei de início, eu já tenho a imagem chamada de início, mas eu posso chamar, por exemplo, de cena underline início. E aí eu consigo fazer a transição e colocar uma imagem fixa dentro da minha transmissão aí. E esse tipo de recurso a gente usa também para colocar, no caso, o QR Code lá para contribuições na catedral. Bom, eu acho que era isso. Bom, pessoal, acho que era isso. Eu tentei aí de alguma forma explorar todos os recursos que a gente vem utilizando nas transmissões da catedral e que a gente foi aprendendo aos poucos aí nesse período de pandemia. Espero que seja de bom proveito e obrigado aí pela atenção de todo mundo. Qualquer dúvida, coloquei meu e-mail aí, pode me escrever que eu respondo assim que possível. Abraço, até mais.